Tem coisa que é piada entre grandes mestres e dizer em que tempo temos que dizer que temos que, né, além da condição da casa, de estar em casa, decifrar o que recortam como parentes, né, condições multidesbravatórias que justifiquem cotidianizáveis, pró-trabalháveis, né? O que é o tempo adequado de entender? Ah, você não entendeu a bibliografia desse autor. O tempo da bibliografia, desreferencial, subreferencial, conforme inter, multi, pró-referencial, a quem justifique na prática corporal, a quem, né, dicotomizável, né, espírito, quando o espírito também não é alma, corpo. Não é uma questão de ideologia, mas tomando pela ideologia, por que motivo cortou-se as relações tais sobre o que vira causa e efeito de domínio global e direitos e deveres sobre relações heterotrofíveis desbraváveis, né? Quem dá o juízo de valor, do que entra em extinção, do que volta, do que é qualificado como condições suficientemente subsistenciáveis entre a casa-rua, né? Ou quando a desrua, trabalha-se, casa-se, né? É o que ainda temos, né? Momentos históricos, né? Historicizáveis da parte de quem, né? Que é a falseabilidade igual a labuta, né? Porque embucetador, a quem serpente, a quem data de natalidade, mortalidade, que não temperaturarize, que não destemperaturarize, carga indevida, a quem se importa, a quem deve se importar, né? Quer desconstruir o indivíduo, cair por terra, expectativar, é lutar por antes de desmorrer, a quem justifica atalho, dimensão, escalaridade, formularidade, expectativa de vida, usufruto, arbítrio, né? Tá apertado, tá largo. 110, 220, né? Morte e vida, não sim, cabe, não cabe, modal ou desce, né? Quando questões raciais, quando não questões raciais, questões tais quando, né? Quais vieram antes de nós, casos alienígenas, para a igreja de não igreja, a quem nacionalistas, socialistas, comunistas, fascistas, capitalistas, macumbeiros variáveis, comunistas, não comunistas, né? Saturação, né? O comunismo não percebido quando desincestados, né? Autoconvencidos, interdesconvencidos de condições processuais a quem o desdever do direito estuprado, né? Ao desistente, a matéria-prima racionalizante, né? Qual o somatório da probabilidade a que justificar a origem, panspermização, despanspermização, né? Limiar, né? Mesoprincipialidade corrente que subsidia caracteriologizações fundamentalistas não pejorativizadas, o que temos como elementaridades nobres afins, né? Efeitualidades multipropriedades que designem referencialidade flexível conforme referencialidade flexível afins, descoisificáveis que datam-se aparentemente bipedíveis, né? Modelos padrões, todo detalhe, manda devolver agora. Saiu da loja é problema, manda devolver agora, tá estragado. Diz o preto, diz o índio, diz o branco. Diz o racista total, mas manda mesmo, porque tá recebendo é pra fazer. Se eu tivesse que fazer, eu não fazia. Eu não faço. E assim, né? Comer carne mata o bicho comendo carne, né? Mata o bicho quem come carne, tem que matar o bicho quem come carne, melhor mata o bicho quem não come carne. Não uso bomba, mas eu aplico. Não uso bomba, mas eu vendo. Uso bomba, mas eu não vendo. Uso bomba, mas eu não aplico.
eu usasse bomba, eu também mais faria, ó. Com bomba até eu empurrando com a barriga, foda-se quem é ele. O que importa é o que ele tem. É ter o que ele tem. Só que é comum. Qualquer lugar. Infelizmente, isso ou aquilo e tal, alguém que sustente e pague a nossa conta, ó. Entre esse, no meio do caminho, aquele, moças e rapazes. Casos passivos, viados a quem relativos trabalhassem machos, desde que o macho, desde que de preferência o apontado auto-alucinogenizado ativo não se considere passivo entre o viado, onde duas passivas, duas bibas não se beijam. Quem passa o cheque com o Edi pra cima de fato, e mesmo faz a chuca repetitivamente até que singularidade, quem é que paga, né? Corruptamente tem data, juízo, valor, que ao inter desconhecido quando são semelhantes. Caso fechasse a folha desperpetuando, ainda que perpetualidade, sobre a expectativa de utilizarem, alcançarem vida eterna no mesmo corpo, né? Mas apontado Deus, segundo desradical, de a quem radicalizados, espaciados, tivessem coisificado espacialidade decimetrível que em premissa de supersimetria, de definição supersimetrificante, meso-imortalizante, entre feita eternizalização, eternidade corrente, né? Maleabilidade eternista entre dinamismo, né? Maciço aqui em todo mundo, que é o original, né? Muitas lacunas, né? Quando a questão filosófica, sociológica, mas não é caso de economia, é caso de sociologia, né? Mas, não, mas economicamente não tem nada a ver da política. Mas não, Jesus não tinha nada a ver com política. Mas não delimitou a igreja casa e a igreja instituição. Judeus. Em dado momento perguntamos, né? Perguntemos, milenaristas, entre, né? Velocidade, estupros, assassinatos, roubos, furto, papapá, tecnologicamente avançados. Fetiches entre marcas e produtos e a quem prostituições variadas. Entre desincestados, quando abortistas instantaneamente brotados, né? Mesodessementistas a quem ressementeados. Nossa, esse é lindo por quê? Esse é vulcanista por quê? Esse é meio pau, do qual macropau e da qual mesobuceta, por quê? Né? Em dado momento, algumas questões. Então, eles trabalham até a vida inteira, mas trabalhar é até a vida inteira, né? Ou as questões convencionais, o que é o trabalho, não, o que são as condições pró-despassivizáveis quando pré-previdenciáveis, né? Multiherançáveis, ressurreiçoríveis, até que se prove crucificado contrário, né? Paradoxo, se assim vamos vender religião, que a forma de implantar religião da não religião é que se o milagre de a quem revelação entidade ante reencarnável, não reencarnável, se fizeram correntistas físicos, incesteiros, materialistas, né, descoito, incesteiros, mesoestupradores, constantinamente desfamiliarizados, né, conformes, né, hemorroidados, descifrem-se, né? Um dado momento, enquanto assim bom seria, se ressuscitado foi, né,
pré-pregado, ensanguentado, não é ensanguentado, o que é ressuscitado. Interrevelado, bom para. Se perpetuado entre um homem e uma mulher, mas não necessariamente. Eu percebi que entre um homem e uma mulher, né? Já preliminarizados, não preliminarizados, direcionados a serem preliminarizados, coitos interrompidos variados, né? Assim, desde que não profetizados ou não autoprofetizados, dizer, sou filho de Deus, só vai se for através de mim, ele não vai nem através de mim, né? O que são as questões objetas, perpetuatórias, quando datar necessidade, ou ficou-se a necessidade, que fizeram sexualizados e datar valor heterotrofível de arrastar trabalho entre comer ou cagar, para dizer que o teste comum de quem experimentáveis ao platô de zerarem a estática eternizada, observada como monótona comparável a quem, né? E o corpo anatomizável ganha-se temporalidade reinviolável perante atemporalidades intermitentes que a quem justifiquem reencarnado, redespró ao pré, né? Trás para frente, frente para trás, papapá, né? Sobre o correntismo, o que ganharam a possibilidade de escolher para sobre-arbitrar, subarbitrar parasitando, que fica usufruir, né? Que fica simbiótica não parasitária, que fica permeabilidade seletiva, pró-combustiva, né? Faça-se o acelerado se alinhar ao retardado, bota para fuder e multiplicar, fazer que maioria, né? Projeção, paradoxo da projeção é fecundar inimigos em volume, para que falseiem, retrogradem, né? Maximizem velocidade acelerativa, desbumbum explosiva, paradoxo do mais, do não, do morto, do negado entre a cruz, né? Então que fica triaspas, né? Aspas, né? Boto mais, mas mas é menos, eu não sei, você também não sabe. Então eu tô apontando aquele mais para chegar até você e falar com você o quê? Se eu não sei, você não sabe, mas ele é genocida. Vamos ao problema, recortar o problema desde a primeira guerra, não desde a primeira queda, desde a primeira cruz, desde a primeira morte, que se incomodou arrastar enquanto o outro estava inter comendo ao outro ou parado, ou não tocante, né? A morte de quando o inter se incomoda e faz tocante telecinético, fez, suicidou, matou, né? Ouviu o outro, me chama de feio, foi lá, matou. Quem matou? Ele matou, né? Que é o interracismo meso-originalizante de segundos a quem terceiros, de interprimeiros, desprimeiros, né? Que se faz tocante, né? Sobre a minuciosidade reagente que querem ter o domínio teletransportável conforme, também desde que vá quem? Desde que vai e saiba que seja reantecipada em preventiva, tem curativa lá, tem capitalismo, tem comunismo de cu que acho fundo, né? Abduzíveis é quem ressurressoríveis, né? Reencarnáveis, né? Quando a ressurreição, a quem insurreição, crucificação, justificar, panorama pró-temporalizador perante esfera, perante espacialidade, desespacialidade temporal, que remacice, ressurreiçoramento aditivado. Voltar igual, tem que ir, tem que ficar ou ir indo, planejando, voltando, sem esquecer, né? Desde que aditivado mais capitalizado, a quem justifique não adequado em maioria subcapitalizado, sobrecapitalizado, quando temporalidade está na mão de quem?
Paradoxo da ameaça ou paradoxo da dependência, quando, né? Aleatoriedade, aqui ainda está temporalidade e aleatoriedade, probabilidade simetrível variável, a quem justificar medida permanente sobre medida provisória sobre medida permanente, né? Aí num dado momento, ou seja, né, o que é a sobreinflação, a sobrecapitalização, a reversa original que mesotemporaliza, retorno para o começo ou para o fim, como para o meado, que é o meado corrente, enquanto peso corporal que se autossustente, a quem multi-imagináveis correntes se datam meso-incorruptíveis, inafiançáveis, irrevogáveis, tocantes, o que é a regra da lei de fato, né? Responsoricamente, o limiar de força se compare, né? Anticatabolismo, autotrofível, né? Eucariontamento de conformes, a quem interimaginativos parcializam, autoparcializam interracionalidade que, segundo sobre pessoalize o rua-se do imunda-se mundo, a quem trabalham-se necessidades etiquetadas, e isso, mas não pode em um dado momento, né? Como decifrar o ocidental do oriental, o oriental do ocidental. E assim depende de qual, né? O reducionismo como estimulado, burocracismo do comer e cagar, ao morrer ninguém voltou, e mesmo se voltou tem que viver cada momento, porque lá não é aqui. Então cada trabalho burocraticamente tem, o negócio é revirar, se dá para comer e cagar, respirar respirando, temperaturando, né? O estrondo do reducionismo resume tudo e joga na vala, desde que não seja aquele, e, né, nunca resume nada a quem a sobrevala de subvala, quem joga na vala para o outro arrastar, desde que aquele também nunca fique de fora de nada. Que a burocracia, né, pró-multipassiva, de a quem autodatados passivos, ninguém é de ninguém, ateístas, caso politeistaram, né, que vira monogamia poligâmica como poligamismo, né, meso-monogâmico, que os traduzam. Responsabilidade cambial, a quem datar comércio relativo entre propriedades fundamentais, já que aqui em parcialidade, sistema solar, dias, noites, onde na língua, bissexto, maré pela lua, lua pela maré, eclipse, né? Vigiadores do tempo ao destempo do aterrissado, que não vão nem ficam. E caso aconteça, caso a guerra chegue, governos complicados, né? E a coisa, né? Quem conhece quem, e qual é o fator primeiro? Matar para não morrer e imperativizar que matar é necessário e que tem que se alinhar o maior dos terrores para quem desclassificar a premissa basal. Isso é uma condição basal. Você quer água, você quer fogo, você quer terra, você quer ar. Você quer comunicação suficiente quando o horário da televisão e alô, eu vou e volto. Ai, mas se tivesse o celular, antes de você pensar em ter o celular, tem o seu quintal. Então os dois não estavam ali no quintal. Para que tá indo no outro quintal? Um dia um vai, o outro dia vai. Um dia qual? A quem é? Se não tem esse, vai aquele. Não é igual? Se fosse diferente, ali ficar, olha quantas galáxias que se cruzam mesmo. A trem vigia tanto, né? Fazem a cênica cinematográfica para quem, né? Que é interpretar, né? Estimularam heterotrofismos transmutatórios que alquimicamente anatomizassem elementariedade combustível, já que
entre ressuscitorível, caso abduzível, de desobeduzível, né, aterrizados, respirando anaerobiamente. Ainda que mistérios do universo, né, quais bem adaptados. Eles ficaram 15 anos numa ilha, não tinha comida, não tinha isso, lá estavam. Né? Questões. E o papo está muito bom. Agora podemos, quantas horas se passaram, quantos anos, desbloquear as contas bancárias, limpar a sujeira das armas nucleares. Precisam de bombas, de contas bancárias. Quem jura desconjurar? Né? Agora vamos corre todo mundo para pegar a fila da sopa. Amanhã a gente tem desafio de novo. Olha que massa. Dá para fuder na beira do caminho. E quem volta polido igual ao semelhante? Igual ao semelhante. Quem volta todo mundo moreno, rosinha. Quem volta todo mundo pro buque azul. Oremos. Tá muito bom e só fica muito bom quando tem muito, né? Qual é a desprática que justifica? Alguém tem que prender, alguém que tem que soltar. Já que precisa comer, foi deixado. Desde aquele tempo foi deixado. Está deixado. E num dado momento, né? Entre corruptos e imperadores de volumes tais, alguns ganham jargões, direitos armazenados, como mesmo apontamentos que os fazem melhor quando precisa, assim. Se esse não gosta desse, esse tem que fechar as portas e descentralizar. Mas esse está gerando prejuízo, mas é parente daquele. Não é parente daquele. Esse é declarado internacionalmente que não é parente daquele, esse também não é. Começa o quê? Não cabe na cama, estupra o cu do outro, entendeu? Não considera nem proporcionalidade, não é amigo, não cabe sobre um dado momento, caso a esferalidade globalizante implicasse que sobre condições continentais de conformes assim, estados aterrizados, num dado momento dessa ou aquela maneira, onde tudo pode mudar, de baixo para cima, pelos lados, de tal, aqui, sobre inéditas divinas, né? Parte do pressuposto que utilizam recursos de lei, recortam suas fronteiras, tem que começar dizendo o que é maciça. Lá fora vão mal falar, que dentro vão mal falar. É parente ou não é parente? A questão é a cor, o que é imigração e imigração, o que é o coeficiente migratório sobre sobrados de quem entrou vai sair, quem saiu vai entrar, né? Condições minuciosas sobre destransparência, porque o que fica destransparência é o escancaramento, inclusive, da possibilidade sexual. Eu não gosto daquele, ele é meu inimigo, mas pelas transparências de bate-papo, de si, aquilo e tal, eu posso entrar, nós podemos gozar e fingir que somos que não somos. Não, infelizmente, pode ser legal, mas goza é com olho, é com presencial, porque tem que ter a preliminar, tem que botar a mão, tem que ter isso aqui e pagar uma responsabilidade, por mais que um se atenta a ser ação de graça do outro. Tem muito dividir com o outro, que bom, vamos fazer um mundo moreno, um mundo bege, mas num dado momento, né, o que virou, né? Desqualificamento tecnológico, né? Desmecanizatório, incoerente ao que é o racismo comum, naturalizado enquanto modelo padrão de cabeça, dois braços, duas pernas, que se apresentem no mínimo sob o controle de seus coquetéis, né? HIVéticos, né? Vamos assim colocar, mesoebolistas, né? Quando não combustível, qual a lepra que se decifre sobre chegar perto ou não chegar perto, mas quem limpa, quem não limpa, como que se apresenta, independente de condições higienizatórias, e sabendo que muitos também costumam, independente de suas doenças mais graves possíveis, serem estupradores, molestadores, violentadores, num dado momento, que é seleção natural, depuração racial. Tem que começar de algum lugar, né? A jogar entre utopível, desutopível, praxes, teoria, prática, lógica, papapá, não é? Aí, obrigatoriamente, temos que ter em pauta os incongruentes do topo, né? Comunistas, capitalistas, cristãos, muitos humanistas, outros. Só tem pretinho pobre,
Só tem índiozinho, até onde o índiozinho é dono. Fode mais, peladinho. Quem sustenta peladinho? Droguinha do peladinho. Quem compra o ourinho, quem vende. Fuder, todos eles sabem. Não querem carteira, ameaçam, matam. As mulheres são tão putas quanto os viados também, comendo cu independente de qualquer um. Questões, aí vira de onde você nasce, cada um. Formularidades precisam convencer. Quem convenceu ou adestrar, acreditar, obedecer, quando algumas questões educativas não mais cabem, não mais atendem. Se o produto final é falta de ética, corrupção ou mesmo impessoalidade, que não são unilaterais, quanto mais não respondem a serem bi. Se apresentam em 24 horas sendo homem, 24 horas sendo mulheres, 24 horas sendo outros, não tocando-se sobre as condições minuciosas, sobre a burocracia bizarra de câmeras não necessárias, né? Medicações depurativas que não depuram, né? Não, independente de na medicina do trabalho, não na medicina do trabalho, fez exame agora, mas você vai constar daqui a pouco. Mas até daqui a pouco, olha o que eles já fizeram na casa, rua, trabalho, não tem limite a quem finge não ver, né? Questões quando o adestramento, né? Que é o Deus adestrador, o Deus do pré-antigo testamento. Por que Deus era mau? Por que os achados humanos não são bons? Entre espaço livre ou arbítrio a quem se aponte prisão ou largura máxima que buscam, como usufrutalizações a quem subsistencie juízo de valor do cru ao torrado, do transparente ao além do empreiteado ou qualquer coisa assim, né? Que permita a sustentabilidade heterotrofível diária, que implica constantemente. Isso é um serviço que não sai de moda ou tem que ser. Tecnicamente, mesoindustrialmente, o que virou pró, né? Vamos todo mundo voltar para saber aonde estão penduradas as sementes. Aos alternativistas totais, todos totais, porque apontar que o outro é inexperiente, é delinquente, não tem experiência no trabalho, que decifre o orador da causa, todos muito nervosos, a quem silenciosos, empedreiradores, né? Religiosizáveis, né? Perguntemos alguns grandes, né? As cidades deles são os futurismos, né? Entre as queimas de arquímetros, escondidos só em religião, como escondidos só em política. Não necessariamente. Não que vira o padrão religioso. Em dado momento vamos bater papo. Num dado momento, esse foi colocado assim assado. Uma pauta tal virou politiza, seu trânsito de direito a quem deveu o trânsito de nenhum. Cadê o antitrânsito de grupos como vocês? Né? Tira a religião e transparentificamos os dados dos antirreligiosos, inclusive, né? Que na prática, como é que de fato carregam até onde? Jogam na vala até onde? Deturpam até onde? Energizam e desenergizam até onde, né? E relações tais, né, entre os incongruentes, né? Lugares que não são tão contucados fazem festas que mudariam metade do globo num dia, tirava a fome de todo mundo, né? Aí o que torna imperativos de trânsito não necessariamente entre pobres, que ficam entre aparentemente favelados e inclusive não necessariamente, quase sempre não necessariamente fiéis a nada. Então temos questões, né? Inclusive do que eu penso enquanto América do Norte e Europa, né? Que um veio do outro, como até onde virou tribo variável de ateus, totalidade de ateus, a quem judeus e antijudeus, né? Inclusive cristãos e anticristãos, e a prática ideal, oficial, independente, né, de política. Como nasceram, antes criaram um fator de segundo entre suas famílias, entre os seus trabalhos, para ser o momento que todo mundo encontra, cada um leva o pratinho o salgadinho da festa americana, que tirou no salário, leva o valor total quanto foi, que o outro não levou, porque o outro dá o dízimo a esse, fosse igual na área de direito. Não necessariamente o cara precisa de pagar OAB, ou sei lá como que data aquela merda.
E o outro precisa por causa de quê? Direito diante de direito, fazer direito de imparcialidade e prática, que em teoria, já quem é crucificado de não crucificado, feito ressurreto, você quer fazer direito, fazer dever sobrar-se ao direito da sua casa, do seu quintal, de passar na rua não acidentável, que é dinâmica tecnicível de trabalho. De boca fechada até o cu falar não vai, não precisa ir, justificar a hemorroida e abrir a boca ao justificar isso e aquilo, mas não tem. E num dado momento volta lá, cadê o pai e a mãe? Ou cadê o tal Deus? Cadê a cruz? Cadê o Deus variável? Cadê o Deus do espaço? O antideus do espaço que aglomera a necessidade, antideus do espaço não aglomera. Mas como assim? Precisam de segurança, precisam de dinheiro, querem ordem nunca, tá bom, racismo é coisa, como assim? Tem uma resposta.